Olá, meus irmãos, grande abraço a todos, que a paz e o amor de Deus possa estar sendo vivido por você nesse momento, amém? Olha, eu tive consultando as Escrituras, tive estudando, e eu trago um tema de grande relevância, não só para mim, mas para você entender que nós temos um Deus grandioso. Você pode não estar entendendo nada deste mundo, porque tudo é mal, tudo anda desordenado. Quando nós dizemos, por meio das Escrituras, que nós temos um Deus que cuida, que um Deus que manda, mas por que o mal continua prevalecendo na sociedade, na família, em nossas vidas, não é? Pois muito bem, mas vai chegar um dia que esse mal não mais existirá. A palavra de Deus diz que a morte, que foi gerada por causa do pecado, que o homem não foi feito para morrer e sim ser eterno, mas a eternidade estava condicionada a uma obediência a Deus, e o homem se deixou levar à desobediência e por isso pecou. O que é o pecado? Qual o salário do pecado? A morte. Mas vida nós teremos, e vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que o chamado das Escrituras é para que entreguemos as nossas vidas a Cristo Jesus. Olha só o sacrifício que Ele fez. Ele desceu do céu, adentrou neste planeta para pagar, não foi nem negociar, foi quitar uma dívida da criatura de Deus que somos nós. Você se sente a criatura de Deus? Se você se sente a criatura de Deus, você deve concordar que esse plano, ele chegará ao fim. Cristo veio, pagou o preço, voltou para o céu, está à direita do Pai, no tribunal de justiça, onde todos nós estamos sendo julgados, onde todos nós também estamos sendo perdoados, porque estamos buscando a Cristo arrependimentos. Mas vai chegar um dia que Jesus vai voltar a esta terra, é promessa dele, está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 a 3. Quando Cristo vier, Ele não vem agora como um bebezinho que nasceu. Ele vem com todo o poder e glória que Ele tem, que Ele possui, para dar um acabo, um fim em toda a maldade. E você sabe qual é o último inimigo a ser vencido? Você sabe qual é o fim deste inimigo? Então, abra sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos fazer uma leitura, uma oração, para pedir a Deus entendimento. Vamos lá? Fecha teus olhos, curva a tua fronte, e vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai, estamos abrindo a tua palavra, e que teu Santo Espírito nos ilumine a compreensão do que vamos agora estudar. Fica conosco, nos inspira ao entendimento. Essa é a nossa oração, no nome doce de Jesus, amém. Olha só, gente, 1 Coríntios 15, verso 26, olha o que a Bíblia diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Quer dizer, Denilson, que a morte vai deixar de existir? Quem diz não sou eu, quem diz é Deus. Cristo, por meio do Espírito Santo, instruiu os seus apóstolos para que desse continuidade à sua missão, para que nos fortalecêssemos da sua verdade. A morte traz tristeza, dor, angústia, sofrimento, ansiedade, depressão, tudo que não presta. A morte nos causa por dentro e reflete por fora, mas ela terá fim.
Isso não é formidável para você? Para mim é incrível isso. Saber que um dia os nossos entes queridos, eu falo pela minha família, meu filho, em 1988, com 5 meses morreu. Minha mãe, com 79 anos, morreu em 2005. Meu pai morreu com quase 92 anos em 2014. 2 irmãos meus, 2018, e o outro 2019. Morreram. A Bíblia diz que conforme o julgamento de Deus, na condição de salvo, todos estes, e se eu também estiver na condição de salvo, eu vou poder revê-los, porque a Bíblia diz que os mortos, aí salvos, ressuscitarão para a vida eterna. Então, quando você vê muitas coisas que são faladas por aí, muitos ventos de doutrina, dizendo que você morre, que vai para o céu, vai contra a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia está dizendo, vai dizer para você, que eu vou ler, que os mortos, eles ressuscitarão, eles serão transformados, eles receberão um corpo imortal, incorruptível e glorioso. Quando da vinda de Jesus Cristo em sua segunda vinda, e a morte será derrotada. Vamos ler isso para você entender que esse inimigo vai morrer. Após, vem comigo, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 51 a 54. Olha aqui que beleza, que esperança. Esse Deus é tremendo, irmão. A gente não entende agora, mas um dia nós vamos entender. A Bíblia diz o seguinte: eis que vos digo o mistério pertence aqui a Deus, a Deus. Não tem adivinhador para isso aqui, acromante, seja lá quem for, mágico. Eis que vos digo o mistério: nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Como assim, Denilson? Nem todos morreremos, porque quando Cristo vier, vai ter vida aqui nesta terra. Terão pessoas vivas, tanto os justos como os injustos, tanto os bons quanto os maus, tanto os salvos como os não salvos, estarão vindo aqui. Mateus 24, 31 diz que Cristo vem buscar os eleitos, escolhidos. Então, cuidado, nós estamos numa aprovação, nós estamos fazendo o teste para ir para o céu, porque há escolhidos, há os aprovados e tem os reprovados. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível, marcado pelo pecado, se revista da incorruptibilidade, não é mais corrupto. As nossas ações são as ações só voltadas para Deus, assim como Adão e Eva era antes do pecado. Obediência plena e total, paz e felicidade plena e total, e que o corpo transformado, né? Porque é necessário, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha, haverá ressurreição e nós seremos transformados. Que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revestir da imortalidade, olha só, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, Deus está aniquilando a morte para sempre. E aqueles mortos em Cristo, porque é importante ressaltar, em Cristo, mas o julgamento de cada um ser é por conta de Deus.
Nós só podemos ler o que diz as Escrituras. Se estamos dentro ou fora, aí é de cada um. Mas para o céu existe princípio, existem regras a cumprir, porque aqueles que quebraram as regras, de lá veio Satanás e milhares de anjos quebraram as regras de Deus e desceram para esta terra. Adão e Eva quebraram as regras de Deus e foram afastados da presença de Deus. Então, para estar no céu, não é estar na minha casa, na tua casa. Não tem bagunça no céu, tem ordem e decência, porque é lugar santo, é lugar sagrado. A humanidade, né, com exceção dos que já se encontram lá, como Enoque, Elias e Moisés, que recita a Bíblia isso, os outros demais nunca tiveram acesso. Vive de filosofias, doutrinas humanas, não é? Que colocam você no céu por razões outras, porque Cristo diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém virá ao Pai a não ser por mim. Como é que alguém tem autoridade que só é de Cristo? Porque Ele é a porta, Ele é o guia para entrarmos no solo sagrado. Pode ter direito a isso que só é atributo de Deus. Cuidado com o que você tem ouvido e vivido. Eu não estou aqui para difamar, denegrir a sua crença. Eu estou te chamando para uma observação. Quem pode mais do que Deus? Você pode não entender o que está acontecendo agora, muitas coisas, mas muitas coisas que estão acontecendo e colocando o mundo em desordem natural, seja o que for, na natureza, na sociedade, não é? Nos corações, são escolhas nossas, não tem nada a ver com Deus. O mal não procede de Deus, o mal procede do inimigo e ele será destruído. Agora eu te mostrei que aqui nós teremos um corpo totalmente transformado, no abrir e piscar de olhos, os vivos serão transformados. E o que é que acontece com os mortos? Aí vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 25. João capítulo 25. João 11. João 11, versos 25 e 26. Olha o que diz as Escrituras, ressaltando as Escrituras, não sou eu. Diz assim, ó, aqui é um diálogo entre Jesus e Marta, devido à morte de Lázaro ter acontecido. Então eles vêm dialogando, aí Jesus chega aqui no verso 5 e diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Olha o que ela responde: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Mas olha que a certeza da ressurreição de Lázaro estava nos lábios de Marta. No verso 23 ela diz assim, ó, declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Quem? Lázaro, que estava morto. Ressurgir aqui seria ressuscitar. Aí ela diz: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Aí Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Você consegue compreender que haverá ressurreição dos mortos? Se haverá ressurreição dos mortos, e isso está escrito na palavra de Deus, por que que você crê naquilo que não está na palavra de Deus, com tanta fé, com tanta confiança, no impossível de acontecer por lógica humana, por desejo do homem? Ah, meu amigo, se você é um cristão e você tem fé, e a fé, né, nos leva a crer naquilo que ainda não está diante de nós, você tem que crer no que diz a Bíblia, a palavra de Deus.
Esses homens foram perseguidos, foram maltratados, foram zombados, passaram angústia, passaram fome, passaram sede, se escondia para um lado para outro, em defesa de uma mentira ou de uma verdade. De uma verdade. E eles tiveram, a oportunidade de negar esse Cristo que esteve com eles, em troca de ter sua vida poupada. Mas preferiram não olhar para si, mas olhar para o alto, olhar para as promessas que são escritas por eles, inspiradas, pelo Espírito Santo. Irmão, esses homens receberam a ação do Espírito Santo neles. Ou isso aqui é loucura, ou isso aqui é verdade. Mas aqui é verdade, porque corações, pensamentos e caminhos foram alterados por conhecer as Escrituras, por conhecer Jesus. Talvez a sua fé seja tão pouca, tão pequena, ou talvez inexistente, e você não crê que isso é impossível de acontecer. Mas se nós não cremos nas Escrituras, como é que tu quer crer num Deus que você olha para o céu e não vê? Como é que você quer crer em Jesus, que tem uma história fantástica, sem ver e você crer e tem dúvida da sua palavra? As coisas não casam, meu amado irmão. Nós temos que crer na existência de um Deus que fez esta criatura, que somos complexos por dentro. Cada um tem sua digital. Não existe duas digitais iguais. É tremendo, não é? Agora veja como a morte ela não mais existirá. Como dor, sofrimento, angústia não mais existirá. Como perdas dos nossos entes queridos não mais existirá. Você nunca mais vai derramar uma lágrima. Você terá a última lágrima derramada e enxugada por Deus. Porque o solo que tu vai morar, que eu não sei se eu vou morar, luto por isso. É um solo onde não vai haver nada disso. Tudo é santo e sagrado. Agora só vai para lá quem busca viver da verdade, quem busca passar pela transformação que nós somos convidados a passar, a crer no verdadeiro Deus, adorar o verdadeiro Deus, não sair adorando pessoas, imagens por aí, como se fosse alguém que tivesse um poder que não tem. Esse poder só é dado a Cristo Jesus. Nada que nos leve à presença de Deus pode partir de desejo humano aqui. Nada. Nós teremos que depender de Cristo Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai a não ser por mim. Trilhas e atalhos não vai te levar a lugar nenhum. Mas aquele que está no caminho, que é Jesus, esse sim, a possibilidade é 100% de você estar no céu. Agora, tudo isso vai depender do seu querer. A promessa foi dada, o chamado é feito. Cabe a você decidir. Eu quero ler com você Apocalipse 21, verso 4. 21, verso 4. Apocalipse 21, verso 4. Nós iremos morar em uma cidade chamada Nova Jerusalém, aonde não haverá nada disso. Eu não vou ler do verso 4, vou ler do verso 1 ao 4. Apocalipse 21, aliás, verso de 1 ao 4. Diz assim: olha como tudo será feito novamente. Tudo. Vi um novo céu e nova terra. João, ao descrever o Apocalipse.
Pois o primeiro céu, esse que nós estamos vivendo, e a primeira terra, a qual estamos vivendo, passaram. E o mar já não existe. Essa questão do mar já não existe é porque João escrevia na ilha de Patmos, que separava ele da cidade. Vi também a cidade santa, João tem a visão. A nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do céu dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e eles enxugará dos olhos toda lágrima. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Verso 5, olha de quem tem autoridade. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Está criando o céu, uma terra, tudo novo. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor dará estas coisas. O vencedor. Então estamos em luta. E a luta é chegar aos céus. É receber Cristo de braços abertos. É fazer parte desse exército. O vencedor dará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Diga aí, que coisa, não é? A morte que traz a dor, a angústia, o sofrimento, ela não mais existirá. Porque quando Jesus vier, ele vem para um acerto de conta nesta terra. Olha o que diz o verso 13, deixa eu ver aqui. Já li, né? O verso 7. Apocalipse 20, verso 13 e 14. Diz assim, Apocalipse 20, verso 13 e 14. Deu o mar os mortos que nele haviam. A morte e o além entregaram os mortos que deles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Verso 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse também fará parte do fogo que irá consumir Satanás, seus anjos e a morte também, porque a morte é a causadora, não é? De dor, de angústia, de sofrimento. O pecado causa a morte. O pecador está sendo aniquilado pelo fogo. Satanás está sendo queimado pelo fogo. Então vai chegar o fim, vai, mas naquele grandioso dia existe um chamado para os que desde já buscaram viver sua vida em Cristo Jesus, deixaram de adorar aquilo que não faz sentido para adorar o verdadeiro Deus. Malaquias 3, versos 18, 17, 18 diz que nesse dia nós iremos saber de verdade quanto valeu a pena adorar a Deus, ser justo com Deus, servir a Deus. Porque naquele dia
haverá diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e os que não servem a Deus. Mas Mateus 25, para me encerrar, 25, 34, diz assim, irmãos. Diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, os salvos: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Um convite para fazer parte da morada celestial, aonde estaremos com Deus por 1 milênio, por 1000 anos, e depois iremos morar nessa terra santa, a Nova Jerusalém, aonde não há morte, angústia, sofrimento, doença, tristeza, aonde só haverá a felicidade, a paz plena, o amor pleno e o convívio com o próprio Deus. O tabernáculo de Deus está dizendo que essa é a nova cidade. E quando você lê Apocalipse 22, é descrito a largura, comprimento, profundidade. E ela diz que vai ser a morada de Deus com os homens de todo o universo, que não conseguimos explorar nem entender. Quantos mundos habitados existem aí fora? Eu creio que existe. Isso não é a igreja que disse para mim, não. Eu creio que existe. Deus escolherá. Aí eu já estou falando agora no futuro. Deus escolheu a terra para habitar com sua criação. Perfeita, restaurada, obediente. E Cristo estará junto conosco para todo sempre. Amém? Então vamos entender uma coisa aqui. Quem pode é Deus. Nós nada podemos, nada somos, mérito nenhum temos. Toda glória, toda honra, todo mérito a Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Foi Ele que pagou o preço de um sacrifício com derramamento do seu sangue precioso e sagrado por cada um de nós, por mim, por você, por toda a humanidade, pelos que creem, pelos que não creem. É um Deus maravilhoso, não é? Tremendo, não é? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse estudo. Querido Deus, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, por nos dar a compreensão desse estudo tão maravilhoso. Saber que um dia a morte não mais existirá, nunca mais iremos sofrer, porque estaremos diante de Ti e o Senhor escolheu estar conosco, cuidando de nós. Nos dás o restante de terça-feira da Tua paz, sob a Tua proteção, e derruba as muralhas que nos impedem de seguir à frente, Pai. Toca em corações que precisam ser tocados, para que possa ter o conhecimento da Tua palavra. Abençoa as nossas atividades, e que tudo aquilo que pedimos a Ti em secreto, o Senhor possa nos abençoar. Essa é a minha oração, meu agradecimento, no doce nome de Jesus. Amém. Grande abraço. Desculpe se em algum momento feri aquilo que você crê, mas a razão de tudo isso é para que você seja liberto da falsa doutrina. Jesus te ama, mas não é a mentira que nos aproxima de Cristo, é a verdade. Somos mentirosos, somos pecadores, somos falhos. Tudo isso Cristo quer restaurar quando nós entregamos a vida a Ele. Seremos como Paulo foi, e ele narra em 2 Coríntios 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que faço novas. Permita Jesus fazer coisas novas em sua vida. Amém? Grande abraço, que Deus o abençoe.